Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como implementar o método createEntity das nossas entidades. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Geralmente, o método createEntity é utilizado para você receber os campos da sua entidade e inserir numa tabela de banco de dados. A gente vai fazer exatamente isso com o cabeçalho da ordem de venda e com o item da ordem de venda. Começando pelo cabeçalho, a gente precisa modificar aquela classe que a SegW gerou para a gente, a classe dpcExt. Então vamos entrar lá na transação SC24, modificar a classe VCL, VOV, DPC, Ext. Clique aqui em modificar. Vamos procurar o método createEntity da nossa entidade de cabeçalho. No caso é OV-cabeset, createEntity. Entre nesse método. E eu já coloquei a implementação aqui para agilizar, mas eu vou explicar passo a passo aqui o que esse método está fazendo, tá? E lembrando que esse projeto está lá no GitHub de forma pública. Depois vocês podem acessar para copiar esse código-fonte e modificar à vontade. Então vamos lá. Aqui eu estou declarando uma variável para controlar o último ID inserido, porque a gente vai fazer um autoincremento baseado no último registro que tem na tabela, tá? Então é um campo para isso. Essa variável é uma estrutura da nossa tabela de cabeçalho lá no banco de dados, porque a gente vai preencher essa estrutura para depois inserir no banco de dados. Aqui a gente tem um objeto para emitir mensagens lá para quem estiver consumindo o serviço, né? Então a gente precisa desse objeto de mensagens. Você vai obter esse objeto a partir desse método aqui, tá? E aqui a gente vai pegar os dados da requisição e vai copiar para essa estrutura aqui, a estrutura da nossa entidade. Então, todos os campos que a gente definiu lá na SegW, na nossa entidade de cabeçalho de ordem de venda, estão nessa estrutura. Aqui eu vou copiar os campos da nossa entidade para a estrutura da nossa tabela no banco de dados. E lembrando, a estrutura do banco e a entidade, ela tem os mesmos campos praticamente, tá? Só que a tabela de banco, ela tem, por exemplo, o mandante que não tem aqui na entidade. Então, ela pode ter alguns campos que são diferentes da entidade, tá, pessoal? Então, eu vou copiar o que eu consegui aqui e depois eu posso completar e preenchendo o que faltou, tá? Aqui eu estou atribuindo a data de criação do cabeçalho da ordem de venda, a hora de criação e o usuário que criou. Isso aqui não vem lá da requisição, eu estou deixando fixo, tá? Aqui eu estou pegando o último ID de ordem ID que tem na tabela, tá? Para depois incrementar com 1, porque eu sempre tenho que colocar o próximo ID disponível, né? Então, inicialmente não vai ter nenhuma ordem aqui na tabela, isso aqui vai ficar 0, e daí soma com 1, a primeira ordem vai ser a ordem 1. Daí, em seguida, já vai ter essa ordem 1 lá na tabela, ele vai somar mais 1 e fica com a ordem 2, e assim por diante. Então, é como se fosse um autoincremento mesmo, tá? Depois, então, que eu já copiei os dados da nossa entidade para a estrutura do banco, preenchi aqui, completei alguns campos e depois defini o ID, eu já tenho a minha estrutura preenchida. Agora, basta eu inserir lá no banco de dados, eu faço um insert. Depois, eu verifico se esse insert deu certo, né? Então, se sai sobre IC for diferente de 0, deu algum erro aqui na inserção. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que dar uma mensagem de erro. Como que eu faço isso? Eu pego aquele objeto de mensagem que a gente pegou aqui nesse método, aqui em cima, e vou chamar o método add message text only, tá? Que é o método mais simples aqui para a gente trabalhar. O que a gente passa? O tipo da mensagem, que no caso é E, né, de erro, e o texto da mensagem, que é erro ao inserir a ordem. Depois que eu já chamei esse método passando a mensagem de erro, eu preciso lançar a exceção. É dessa forma que você vai lançar. Rise exception type, a gente vai lançar essa exceção, a business exception, passando aquele objeto da mensagem, tá? Depois que eu já fiz a inserção
a gente precisa copiar os dados novamente aqui do cabeçalho para essa estrutura da entidade, tá? Para a gente atualizar esses dados para quem estiver chamando, né, aquela requisição. E depois eu preciso converter aqui a data e hora de criação para o formato da entidade. Lá na entidade, a gente tem um campo de data de criação, que é data e hora no mesmo campo. Só que aqui a gente atribuiu a data e hora separado. Então, como que eu faço para converter a data e hora separado nesse campo que está junto, né, que seria o timestamp? A gente usa essa instrução aqui, o convert, tá? Além disso, você precisa passar o fuso horário que você está usando. Eu estou puxando aqui o fuso horário do sistema. Então, beleza, a implementação está pronta. Agora a gente vai testar lá no SAP Gateway Client. A gente vai tentar inserir um cabeçalho de ordem de venda. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na série W e eu vou acessar por aqui, tá, pessoal? Porque eu não lembro aqui de cabeça a transação. Então, SAP Gateway Client. E aqui a gente vai passar a URI da nossa entidade que a gente quer inserir. Então, eu vou selecionar aqui, OVCab7. Vou mudar o método HTTP para post. E aqui a gente vai passar o JSON da entidade, né, que a gente quer inserir. Então, eu vou copiar aqui meu modelo. Já copiei o JSON, vou colar. E o que a gente tem aqui? Os campos da nossa entidade. Então, por exemplo, ordem ID, a gente não precisaria passar, porque esse campo a gente está atribuindo lá dentro do método. A gente está fazendo um autoincremento lá. Só que se você passar aqui, não vai ter nenhum problema. Estou passando 0. O campo data de criação, eu tenho que passar aqui porque ele é um campo datetime, e se eu não passar, vai dar um erro na aquisição. Tá? Então, eu estou passando aqui date 0, tá? Só para não dar erro. Esse campo a gente vai atribuir lá dentro, tá? Lá dentro a gente coloca a data e a hora do sistema. Aqui, esse campo criado por também não precisaria, porque a gente vai atribuir o usuário que está logado lá dentro do método, tá? ID do cliente estamos passando aqui, total dos itens, total do frete, total da ordem. Esses campos aqui são decimais. Todo campo decimal você tem que passar aqui entre aspas duplas, tá? Apesar de ser decimal, é como se fosse string aqui, tá? E o status, estamos passando N. Agora eu vou executar esse método para a gente ver se ele vai inserir mesmo na tabela do banco de dados. Então vamos lá. Retornou aqui 201, então sempre que você chama um método de criação e ele retornar 201, deu sucesso, tá? Aqui ele te retorna a entidade que você inseriu, tá? Então a gente passou aqui ordem ID 0 e voltou ordem ID 1. Por quê? Porque lá no final do método tem uma instrução que copia os dados para dentro da entidade novamente. Por isso que ela está atualizada. Então se você ver a data de criação, também está aqui atualizada. Ó. Dia 3/4/2024, às 19 horas. Usuário, developer, ele pegou do sistema. Então, esses campos aqui a gente atribuiu dentro do método, tá? O restante realmente veio aqui da requisição. Agora, a gente vai inserir mais um cabeçalho de ordem de venda, só que dessa vez debugando, para a gente ver passo a passo o que está acontecendo. Então, vamos lá na nossa classe de implementação. As ECL, VLV, DPC Ext, vamos exibir. Vamos lá no método OVCab7 create entity. E a gente vai colocar um breakpoint aqui em cima, só que tem que ser o breakpoint externo, tá, pessoal? Esse breakpoint não funciona. Então, coloque esse breakpoint e vamos executar a requisição novamente. Então, ele já tem a ordem 1, ele vai gerar a ordem 2. Então, vamos lá. Executa. Caiu aqui no break. Aqui a gente tem esse parâmetro EREntity. O que tem dentro dele? Está tudo vazio. Então, quando eu chamar esse método readEntryData, ele vai preencher essa estrutura. Vamos dar uma olhada. Preencheu, ó, 1970, janeiro, dia 1, 000, que é a data inicial do timestamp, tá? Começa nessa data mesmo. A gente não passou essa data necessariamente, a gente passou 0. Ele já converteu aqui para a data inicial do timestamp.
Criado por, veio aqui developer, cliente, total dos itens, está tudo aqui. Então, é dessa forma que veio na requisição. O que a gente vai fazer? Vai copiar esses campos para a estrutura da nossa tabela de banco de dados. Então, a nossa estrutura do banco de dados está vazia e eu vou copiar. Vou dar esse move. Pronto. Então, movemos aqui os campos. Ele moveu o ID do cliente, total dos itens, do frete, ordem e status. O ID da ordem, ele moveu, né? Estava 0 já. A data de criação e hora de criação, ele não moveu, por quê? Porque lá na entidade ele está como timestamp, é data e hora no mesmo campo. Aqui está separado, então ele não vai mover nada. Tá? Criação de usuário também não moveu. Aqui como está a criação de usuário, está criado por, então o nome do campo está diferente. Então também não moveu. E o que a gente vai fazer agora? Vai atribuir a data do sistema, né, o SAI datum, que está 3/4/2024, a hora do sistema, e o usuário vai copiar para a nossa estrutura do banco de dados. Então, atribuiu esses 3 campos aqui. Ó. Próximo passo é pegar o último ID que tem na tabela. O Max aqui faz isso. Ele achou que tem a ordem 1 lá. É a ordem com maior número. Tá? Eu vou aumentar um número aqui, né? Então, essa vai ser a ordem 2. E ele vai tentar inserir lá no banco de dados. Sai sobre IC, deu 0, deu tudo certo. Ele não vai lançar a exceção aqui. E ele vai copiar os dados aqui do cabeçalho de volta para a entidade. Tá? Então, copiou os dados. Então, por exemplo, inicialmente não tinha o ID. Como ele gerou, ele vai copiar esse ID para cá. Então, se você olhar aqui, ó, o ID, a ordem ID 2 foi copiada. Tá? E agora a gente vai copiar a data e a hora que estão separadas, tá aqui, para aquele campo timestamp, que veio 0, que ele converteu para 1970. Então eu vou executar e ele copiou para cá. Beleza? Então, ordem 2 criada com sucesso. Vamos criar mais uma, só que eu vou forçar uma exceção, só para vocês verem como fica. Então, vou executar novamente. Vou seguir aqui no código. E inserir aqui. Mas vamos supor que deu algum erro. Eu vou forçar ele a entrar aqui nessa parte da exceção. Então, vou aqui no GoToStatement. Então, já pulei para esse código. Ele vai adicionar a mensagem de erro e vai lançar a exceção. Agora eu vou apertar F8 e voltou aqui o status 400 e a mensagem aqui, ó, erro ao inserir ordem. Então a gente viu um exemplo de criação de uma ordem normal, a gente criou mais uma debugando e depois forçou um erro. Agora a gente vai ver a implementação do item. Voltando aqui na classe de implementação, a gente vai modificar e vamos no método createEntity do item. Então, ovItem7 createEntity, esse método aqui. Já coloquei uma implementação e eu vou explicar passo a passo o que ela faz. Aqui a gente tem uma estrutura da tabela de banco de dados, porque a gente vai preencher essa estrutura e depois tentar inserir lá no banco. Aqui a gente tem aquele mesmo objeto de mensagens, então se eu precisar emitir uma mensagem de erro, eu vou usar esse objeto. Aqui eu estou carregando os dados da requisição e copiando para essa estrutura da entidade. Aqui a gente move os campos dessa estrutura da entidade para a estrutura do banco de dados, nessa linha aqui. E aqui, caso quem estiver consumindo o serviço não passar o ID do item, a gente vai pegar o último ID que tem nessa tabela do item. Claro, o último ID dessa ordem, tá? Então, se tiver um ID lá, ele vai trazer aqui, vai trazer o maior ID. E a gente vai somar 1, tá? Para ter um autoincremento no ID do item também, tá? Depois, com tudo preenchido, a gente vai inserir lá no banco de dados.
Como aqui não tem um campo de data e hora, por exemplo, igual no cabeçalho de ordem de venda, essa cópia já foi suficiente para copiar todos os campos para cá, exceto aqui o ID do item, né? Que se não for passado, ele faz um autoincremento aqui. Então, toda a informação já está na estrutura, é só inserir no banco de dados, tá? Então, depois de inserir, se der algum erro, a gente vai adicionar uma mensagem de erro, aqui, erro ao inserir item, e depois vai lançar a exceção, da mesma forma que a gente fez lá no cabeçalho. O método do item é um pouquinho mais simples, né? Então, beleza. A implementação está feita, agora a gente vai testar lá no SAP Gateway Client. Então, vamos lá. Vou acessar pela SegW. A gente vai escolher o entity set do item, que é o OV item set. Vai mudar aqui para post e vai passar um JSON. Eu vou copiar o modelinho que eu tenho aqui. Copiei o JSON, vou colar. E aqui a gente tem os campos da entidade do item. Ordem ID, item ID, material, descrição, quantidade, preço unitário e preço total. Então já preenchemos aqui com a ordem 1, item 1, material 100, descrição teclado, quantidade 2, preço unitário 10 e preço total 20. Vamos tentar inserir? Vou executar essa requisição e retornou 201. Aqui tem as informações do item. E se eu quiser adicionar um outro item, vou passar aqui 2, por exemplo. Vai ser o material 200, mouse. Vou tentar inserir. E a gente vai fazer agora um debug para ver passo a passo o que está acontecendo dentro daquele método. Então vamos lá. Vou colocar um breakpoint no método de criação do item. Breakpoint externo. E vamos executar aqui para inserir o item ID 3. Caiu aqui no debug. A estrutura da entidade está vazia, vou preencher usando o método readEntryData. Preencheu aqui os campos. Vou mover os dados dessa entidade para a estrutura lá do banco de dados. Vou apertar F6 aqui, ele vai copiar. Copiou os campos. Aqui, como eu já passei o ID do item, ele não vai fazer o autoincremento, tá? Agora a gente vai inserir lá no banco de dados. Aqui deu certo, porque o site sobre IC deu 0. E ele seguiu em frente. Vamos inserir mais um item aqui, só que forçando um erro. Então vamos lá. Vou pular aqui para a parte da mensagem de erro. Emitiu a mensagem e vai lançar a exceção. Apertar F8. Voltou aqui o status 400 com a mensagem erro ao inserir item. Agora só faltou atualizar o nosso projeto lá no GitHub, então vamos lá. Ele detectou que a gente mexeu na nossa classe dpcExt, vamos ver as diferenças. Então implementamos o método ovcabset_createEntity, está aqui a implementação, antes não tinha. E tem a implementação do ovItemSetCreateEntity, que também não tinha essa implementação. Então, beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui, Stage, adicionar tudo e fazer o commit. Aqui está muito curto, implementando os métodos createEntity, tá? Para caber aqui no comentário.
Vou comitar. Vou colocar aqui meus dados. Pronto. As alterações estão lá no projeto. Concluindo, a gente viu como implementar os métodos createEntity do cabeçalho e do item, testamos, criamos um cabeçalho, criamos um item e simulamos algumas situações de erro. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu implementar os métodos no seu ambiente, se teve alguma dificuldade, qualquer coisa pode colocar aqui nos comentários. E se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.